E aí pessoal, eu sou Herbert Rodrigues e nessa aula eu vou ensinar a como utilizar tabelas no Overleaf. Inicialmente eu vou adicionar a sua estrutura básica, o que é feito através do Begin, e dentro do Begin eu digito Table. Quando eu clico na sugestão que me aparece, vão surgir aqui os comandos mais básicos, que são basicamente os mesmos presentes na formatação de figuras. O primeiro deles é o Centering, que vai centralizar a tabela. Depois eu tenho o Caption, que vai ser a legenda. E por fim eu tenho o Label, que é o meu identificador. A principal diferença entre tabelas e figuras na questão de formatação é que no lugar de Include Graphics, que vai ser responsável por inserir a minha imagem, eu vou possuir aqui o Begin Tabular, que é o lugar no qual eu vou adicionar as minhas células. Então, eu vou adicionar alguns elementos iniciais aqui. E em seguida eu vou compilar o código para que vocês vejam a tabela sendo adicionada. Então, foi realizada a compilação e vocês podem ver aqui que surgiu uma tabela de 2 linhas e 2 colunas. Porém, aparece uma mensagem aqui de advertência. Essa mensagem se refere a esse par de colchetes aqui, que foram abertos, porém não possuem nenhum elemento dentro deles. Esses colchetes, eles são os mesmos presentes nas figuras, no qual eu indico o posicionamento da minha tabela. Então, tal como nas figuras, eu vou adicionar o mesmo código. Primeiro exclamação, seguido do H, depois o T e depois o B, para indicar o posicionamento. Quando eu compilo aqui, vocês podem observar que a tabela veio para mais embaixo aqui do meu texto e a mensagem de advertência sumiu. Agora, retomando para o tabular, é muito importante destacar que ele exige a adição de parâmetros. Esses parâmetros, eles são a quantidade de colunas que minha tabela vai possuir. Onde cada uma dessas letras aqui, essas letras C, vão representar uma coluna diferente. Mas por que eu estou utilizando justamente a letra C? Então, quando eu adiciono a coluna, eu devo especificar o alinhamento do texto que está presente nela. O C, ele indica que o texto ele vai estar no centro, mas no lugar dele eu também poderia colocar um R, que indica o alinhamento à direita, ou também um L, que vai indicar o alinhamento à esquerda. Mas por enquanto eu vou deixar no C aqui. Tá, mas o que aconteceria se eu removesse uma das colunas especificadas no parâmetro e mantivesse aqui 2 colunas na estrutura interna? Se eu compilar isso daqui, pode-se observar que aparece uma mensagem de erro e toda a minha tabela ela possui apenas uma coluna agora, mesmo especificando aqui que vai ter a quebra de coluna. Existe também outra situação. E se eu deixasse aqui o parâmetro com 2 colunas e removesse o delimitador aqui de colunas da parte interna? Vocês podem observar aqui que sumiu a mensagem de erro, não aparece nada indicando aqui. Porém, todos os elementos eles estão apenas no lado esquerdo, ou seja, eles não foi criada uma coluna nova, está tudo em uma coluna só. Então, uma coisa muito importante que se deve se atentar quando se está trabalhando com tabelas é verificar a compatibilidade entre as colunas adicionadas nos parâmetros e as colunas que foram separadas na estrutura interna do tabular. Outro elemento que está presente aqui nos parâmetros são essas barras verticais. Esse elemento aqui ele não é obrigatório. Se eu compilar sem ele, vai realizar a construção da tabela normal.
Porém, ele é muito importante porque é ele que vai adicionar as linhas divisórias da minha tabela. Quando eu executei aqui, ó, a linha que estava anteriormente, ela sumiu. Então agora eu vou adicionar todas as linhas verticais aqui na minha tabela. Primeiro eu vou colocar a do centro, que vai separar as colunas. Depois eu vou colocar da esquerda e da direita. Agora minha tabela possui aqui todas as linhas verticais. Porém, está faltando as linhas horizontais. Essas linhas, elas não são colocadas nos parâmetros. Elas vão ser colocadas através da estrutura interna. Então basta vir aqui e digitar um H-line. Eu vou colocar um H-line aqui no topo, entre as duas linhas. Por último, eu vou colocar aqui a representação de quebra de linha e adicionar o último H-line. Caso não tivesse essa quebra de linha aqui, apareceria um erro no meu código, tá? Então é muito importante se atentar para isso também. Então, quando eu compilo, pode-se observar aqui que a tabela está com todas as linhas divisórias. Bom, agora que eu já passei essa parte inicial para a construção de tabelas, eu vou mostrar agora como combinar células, onde eu posso unir células em uma mesma linha ou unir células em uma mesma coluna. Só que antes de tudo, para que os comandos que eu passe agora eles realmente funcionem, é preciso que eu adicione um pacote aqui, que é o pacote multi-row, tá? Vocês devem colocar esse trecho de código aqui no preâmbulo. Retomando para o código, eu vou inicialmente criar uma célula na qual suas colunas estão unidas. Eu vou adicionar ela na parte de cima da minha tabela. Então, o que é que eu preciso? Basicamente, eu venho aqui acima do H-line, dou um barra e digito multi-column. Cada um dessas chaves aqui vai representar um parâmetro diferente. O primeiro deles refere-se à quantidade de células que eu desejo unir. No caso aqui eu tenho duas colunas, então a quantidade vai ser 2. A segunda chave, ela se refere à formatação dessa minha nova célula, que no caso aqui eu vou colocar no centro, e nessa parte aqui também eu vou colocar as linhas divisórias. Então vou colocar uma no começo, uma no final e outra no começo. E por último, eu vou colocar o conteúdo que vai estar presente nessa célula. Então eu vou chamar aqui de cabeçalho. Então, quando eu compilo o código aqui, vocês podem ver que apareceu uma mensagem de erro, ó, porque eu esqueci de colocar a quebra de linha no final. Então, retomando a compilação, apareceu aqui a minha tabela, juntamente com as células unidas aqui. Podem observar aqui que faltou a linha divisória de cima. Então, executando aqui, vocês podem ver que a tabela foi formada. Agora, eu vou realizar o processo de união de linhas. Para esse exemplo aqui, eu vou unir as linhas dessa primeira coluna aqui, que tem o A e o C. Então, retomando aqui para o meu código, eu venho, dou um Enter aqui, e adiciono a minha multilinha. Então, digito multi-row. Esse comando ele também vai possuir 3 parâmetros, só que eles são um pouco diferentes ao das colunas unidas. O primeiro vai ser a quantidade de células, no caso aqui vai ser 2 também. E o segundo vai ser o comprimento, vai ser a largura da minha célula. E eu posso dar esse valor aqui com unidades numéricas, unidades de medida. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar 1 centímetro. E por último, eu vou colocar o conteúdo que vai estar presente. No caso aqui, eu vou botar A.
Agora, vamos analisar aqui. Eu vou ter duas linhas unidas. Depois dessas linhas unidas, eu vou ter mais duas colunas, mais duas linhas na coluna seguinte. Então, depois dessa multilinha aqui, eu vou e coloco o elemento que está na próxima coluna, que no caso é o B. E depois eu vou colocar o elemento que está na coluna seguinte, que é o D. Tudo representado também por uma quebra de linhas. Então agora eu vou executar o código. E vocês podem ver aqui que o processo todo deu certo. As linhas elas foram unidas em uma única célula maior, sendo que na outra coluna continua na mesma formatação original. Bom, então esses foram os comandos básicos para se trabalhar com tabelas. E todo esse processo ele pode parecer bastante trabalhoso e maçante. Porém, existem ferramentas, existem diversos sites que vão automatizar todo esse processo. Eu trouxe aqui como exemplo o site Tables Generator, no qual eu consigo editar tabelas como se estivesse no Word ou no Excel. Eu posso adicionar elementos aqui. E com os elementos adicionados e a tabela formatada, eu gero um código em LaTeX que eu posso simplesmente copiar ele e colar dentro do meu overleaf. Então agora eu vou mostrar alguns dos comandos básicos presentes nele. Nessa aba aqui de tabela eu consigo alterar o tamanho da minha tabela, escolher a quantidade de linhas e de colunas. Na aba de colunas eu consigo inserir e remover colunas, consigo inserir também e remover linhas. Nessa parte aqui, mais inferior, eu consigo editar a formatação do texto, tal como eu coloquei o C, o L e o R anteriormente. Eu posso alinhar à direita, centralizar ou alinhar à esquerda. Também posso deixar as letras em negrito, itálico e também sublinhado, tem essa opção. Aqui eu vou inserir todas as linhas divisórias, mas eu também posso removê-las. Ou inclusive eu posso fazer uma formatação personalizada, no qual eu consigo apagar manualmente cada linha que eu desejar. Então é uma opção muito interessante aí, caso você precise de uma tabela um pouco mais personalizada. E por fim, eu tenho a opção de unir células. Eu posso unir células de colunas diferentes ou inclusive unir células de linhas diferentes. Até mesmo unir células de linhas e colunas diferentes simultaneamente. Basta ir nessa opção bem aqui. Então, com essa tabela aqui construída, eu posso gerar o meu código. Outro ponto bastante interessante também é que o site ele deixa bem claro quais são os pacotes necessários para que a tabela ela funcione. Caso eu adicionasse mais alguns outros recursos, apareceria bem aqui nesse trecho de código os pacotes que seriam necessários. Então isso é muito importante de se prestar atenção. Agora eu vou copiar o código e vou colar no meu overleaf. Vocês podem ver que o único pacote exigido aqui é o multi-row, que eu já adicionei anteriormente. E antes de compilar o código, eu preciso aqui preencher esses colchetes aqui, tal como eu tinha colocado anteriormente. E agora é só compilar. Então, vocês podem observar aqui que a tabela ela foi inserida com sucesso, tal como ela foi editada anteriormente aqui no site. Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido e gostado. E a partir dele vocês consigam aí editar tabelas no overleaf.